Olá, você, meu irmão, minha irmã do canal Diácono Antônio Francisco. Uma alegria ter você comigo mais uma vez nessa catequese para nós buscar a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante nesses dias que nós estamos vivendo na Igreja, que é uma pergunta da seguinte maneira que as pessoas fazem: o Papa é infalível? Algumas pessoas já veio até me questionar de outras denominações religiosas, dizendo que nós católicos adoramos até o Papa e colocam o Papa como Deus, que o Papa é infalível. Então eu quero explicar o que é essa infalibilidade papal para que não haja confusão. No Concílio Vaticano II foi decidido um dogma da infalibilidade papal. Mas quando que o Papa é infalível? Quando o Papa declara um dogma chamado de ex-cátedra. Aí sim o Papa é infalível, porque aí nós cremos que ele é assistido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não deixará o Papa errar sobre uma questão que ele decide como dogma de fé, por exemplo. Se ele declarar um dogma de fé ex-cátedra, né? Então, esse dogma é infalível, é uma verdade de fé que nós católicos somos obrigados a crer e a obedecer. Mas o Papa não é infalível em tudo o que ele faz, porque o Papa também ele pode errar, como ser humano, todo ser humano pode errar. Ele pode cometer alguma heresia, ele pode cometer alguma ação pastoral que esteja errado, como outros papas já cometeram alguns erros, alguma heresia na história da Igreja. Então, isso para nós tem que ficar muito claro, que nem tudo que o Papa fizer como ação pastoral, algum ensinamento, ele não está livre de falhas, não está livre de erro. Por exemplo, nós estamos vivendo nesse momento essa questão da bênção para casais em segunda união e para pessoas em união do mesmo sexo, chamados pares homossexuais. É claro que isso a Igreja não pode aceitar, porque seria abençoar o pecado. Abençoar a união de duas pessoas do mesmo sexo é a mesma coisa que estar abençoando qualquer tipo de pecado. Porque não está abençoando o pecador, e sim a união daquelas duas pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, uma pessoa que está em segunda união, está em situação regular, ela está em pecado. Abençoar essa união é abençoar o pecado. A Igreja abençoa o pecador. A Igreja acolhe os pecadores, que somos todos nós. Mas a Igreja não acolhe o pecado, porque Deus abomina o pecado. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Precisamos estar atentos para saber que se outros papas na história da Igreja erraram, o Papa Francisco também pode estar errando, e está errando nesse caso, porque não podemos abençoar o pecado. Devemos acolher, sim, as pessoas homossexuais, abençoá-las, sim, mas não a sua união. A união dela, a Igreja não tem autoridade para abençoar. Abençoar o pecado seria uma blasfêmia, é invocar o santíssimo nome de Deus para abençoar o pecado. Nós sabemos que vivemos uma crise de fé na Igreja, uma apostasia cada vez maior. Que nós estejamos atentos à ação do Espírito Santo, pedindo sempre ao Espírito Santo que esteja nos iluminando, para que nós não caímos no erro de alguns falsos pastores que estão ensinando erro por aí, para que nós sejamos iluminados e conduzidos pelo Espírito Santo, para que não acolhamos o erro, para que não abençoemos o pecado. Acolhemos sim os pecadores, que são batizados, filhos de Deus, que merecem o nosso respeito, o nosso acolhimento e a nossa bênção, mas não a união
irregular, e não a união de dois homens, de duas mulheres, que são pecado. Isso a igreja não tem autoridade para abençoar e nós não podemos abençoar. Eu espero que eu tenha ajudado a você a esclarecer sobre esse assunto. Peço que você compartilhe essa catequese, deixe seu joinha para ajudar as pessoas a conhecer a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana.